Boa noite, turma. Vamos dar início então a mais uma aula do nosso planejamento de TCC, ok? É, Bom, nós estamos falando das técnicas de pesquisa, né? Como e onde buscar informações para o trabalho, tá? Então a gente vai dar continuidade. Deixa eu pegar meu apontador a laser aqui. Bom, galera, então onde que a gente parou, né? O que a gente está falando então? Nós vimos que tem dois tipos, né? Nós estamos falando por enquanto aqui, ó, da pesquisa documental bibliográfica, tá ok? Da documentação indireta. Então, na aula passada a gente falou onde que a gente encontra, tá? Esse tipo então de material para você incluir no seu trabalho aí e buscar informações, né? Sobre o tema. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender então como utilizar essas informações, tá, de um modo correto, tá? Olha lá, então documentação indireta, documental e bibliográfica sem citação é plágio, tá? Então o que é o plágio? O plágio é o famoso Ctrl C, Ctrl V, né? Então você vai copiar e colar lá no todo ou em parte, tá? O trabalho de outra pessoa, o texto de outra pessoa, como se você que tivesse escrito aquilo lá, né? Como se aquilo fosse seu, né? Então você pega uma foto, como se você tivesse tirado, você coloca lá, tá? Fazendo-se passar pela outra pessoa, tá? Então pegando o mérito aí do trabalho de outra pessoa, que não é bacana, né, gente? Então não é bacana isso. Então você fez a pesquisa, tudo bem, aí você incluiu aquilo lá no seu trabalho, tá? Mas você não falou que aquilo lá não era seu, tá? Então ficou como se fosse, ok? Isso em todo ou em parte. Então tem gente que pega lá, pesquisa na internet um TCC já pronto, né? E manda a bala, né? Entrega aquele lá. Então esse daí então tá completamente, né? Completamente fora aí, né? E tem gente que pega lá um parágrafo, dois, né, e coloca lá. Bom, plágio é crime? Bom, então tem um artigo no Código Penal que fala, né, olha, violar direitos de autor e os que são conexos, né? Então, violação de direitos autorais, que está falando esse artigo aqui. Então, é detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá? No nosso caso aqui, se ficar constatado o plágio no seu TCC, tá, que você copiou e colou alguma coisa sem dar o crédito devido ao autor, né, que escreveu aquilo lá, então seu trabalho será desclassificado. Bom, provavelmente vocês vão reprovar aí no TCC. Professor, mas então como que nós vamos fazer, né? Então a gente fez a pesquisa, achou lá um monte de coisa bacana. Como é que a gente vai fazer para usar isso então no nosso trabalho? É possível sim que você utilize então esse material que você pesquisou, tá? E inclua ele aí no seu trabalho, mas tem um jeito certo de você fazer isso, tá bom? Então você tem que ir lá, a essa indicação de autoria damos o nome de citação. Então você tem que indicar quem que é o autor que escreveu aquele trecho que você colocou lá, ou aquela figura, ou de quem tirou aquela foto, ou quem fez aquele gráfico, tá bom? Você tem que indicar. A ABNT, né, Associação Brasileira de Normas, ela institui umas regrinhas, né? Então, como nosso trabalho é um trabalho científico, vocês têm que fazer igualzinho que manda então a ABNT ou o nosso manual, tá? Aquele manual que eu vou colocar, inclusive, na plataforma, essa parte do manual que fala sobre citação, tá? Então tem que ser exatamente seguindo as normas da ABNT. Se fosse um outro tipo de trabalho, você poderia só colocar lá o link de onde você tirou, tá? Mas aqui é um pouco mais complicadinho. Bom, então citação também tem dois tipos, tá? Então tem a citação direta, tá? Em que ela se subdivide ainda em curta e longa. Vocês vão ver que elas são diferentes. O modo de você fazer é diferente, tá? E existe a citação indireta, tá? Então isso daqui tudo é uma coisa só, direta, a curta e a longa, tá? E depois você tem esse outro modelo aqui que é a citação indireta, tá?
Então vamos ver então como é que funciona isso, vocês vão entender melhor com os exemplos o que é então essa tal dessa citação aí. Bom, então vamos começar pela citação direta, né? Copiar o texto igualzinho, sem mudar nada, tá? Você Ctrl+C, Ctrl+V. Professor, mas você falou que não podia, tá? Calma, você não pode fazer sem falar de quem que é aquele texto, tá? Então como que você fala? Vamos ver. Então vamos lá, citação direta, ela se subdivide em curta e longa, né? Vocês lembram do que slide. Então nós vamos falar primeiro da curta, tá? O que é uma citação curta? Curta, ela tem até 3 linhas, tá? Passou de 3, ela não é curta mais, ela entra lá na citação longa, tá bom? Então você copiou o texto lá no Word, deu mais que 3 linhas, então ela é uma longa. Deu 3 linhas para menos, ela é uma citação curta, tá? Olha, a curta você indicará da seguinte forma. Coloque a expressão, né, a frase que você copiou entre aspas, tá? Aqui eu digitei em qualquer coisa. Então, aqui é a frase que vocês vão colocar entre aspas duplas, tá? Insira a frase no mesmo parágrafo do texto, tá? Então, é lá em continuidade. Indique o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, tá? Sempre que vocês for usar um modelo de citação, o mais importante é o sobrenome do autor, tá? O nome nem é tão importante, tem gente que põe ele abreviado até inclusive. Então o mais importante é o último sobrenome, tá? Então meu nome, por exemplo, Lucas Nunes Dias da Cunha, tá? Aqui que o meu nome então entraria nessa citação, entraria só o Cunha, tudo em letra maiúscula. Seguido do ano de publicação, tá? Entre parênteses, que no meio do parênteses vai o ano da publicação. Se for algum livro ou revista, indique a página. Tem coisa que vocês vão achar na internet também, que na verdade é o artigo digitalizado, tá? E ele vai ter a página também, você coloca a página. Se for um site da internet, né, um confiável, né, isso a gente já falou na outra aula, provavelmente ele não vai ter indicação da página, tá? Mas eu tenho que indicar que lá é um site, né? Bom, isso daqui é um exemplo, ó. Então isso daqui na verdade até fui eu que é de um trabalho que eu fiz e que eu coloquei aqui para vocês verem de exemplo. Então essa primeira parte aqui que está sem a aspas, fui eu mesmo que escrevi. Então eu venho, a seleção por sua vez consiste em análise de dados sobre candidatos recrutados e a tomada de decisão sobre quem se deve efetivamente contratar. Até aqui fui eu que escrevi. Aspas. Seleção é um processo decisório baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir no longo prazo para o sucesso da organização. Fecha aspas. Então, quem que escreveu esse texto aqui que está entre aspas? Então, quem escreveu isso foi Chiavenato. Ele escreveu no ano de 2010, tá? Na página 113, onde que eu vou encontrar. Então, olha aqui, o sobrenome dele é Chiavenato, se coloca tudo em letra maiúscula, vírgula, o ano de publicação, esse pezinho aqui ele vem em minúsculo, tá? Ponto, e aí o número da página que você achou, tá? Bom, se eu tivesse escrito isso daqui sem as aspas e sem esse Chiavenato aqui entre parênteses, eu estaria então cometendo um crime de plágio. Então eu fui lá no livro dele, eu copiei o que ele escreveu, eu pus aqui e, né, para todos os efeitos fui eu então que escrevi. Então eu coloquei, eu utilizei, mas eu indiquei, tá? Então agora você que sabe. Então essa frase aqui fui eu que escrevi e essa entre aspas quem escreveu foi Chiavenato. Nesse livro foi publicado em 2010 nessa página. Então é uma citação curta. Então agora nós vamos ver como que funciona então a longa, tá? Então a longa é aquela que tem mais de 3 linhas. Se tiver menos que 3, ela é a curta que a gente acabou de ver. Deve vir separado do texto. Então aquela outra lá, vocês viram que estava junto. Então eu escrevi uma frase e eu emendei lá na continuidade o que o Chiavenato escreveu. Nessa longa aqui eu não faço isso. Então ela tem que vir separado. Tem que destacar mais. Faz o recuo de 4 centímetros, tá? Na margem, ó. Clique na régua que aparece em cima aqui do Word, arrasta ela até dar 4 centímetros. Você põe uma letra menor,
tá? Então, se você estava usando lá uma letra 12, a citação longa você põe a letra 10. O espaçamento vem simples, então ele não é duplo, tá? E cuidado, ó, em artigos científicos deve evitar o uso excessivo deste tipo de citação. Olha, gente, em monografia você usa muito, tá? Mas uma monografia, que nem quando eu formei em direito, não preciso dizer quanto tempo faz isso, era no mínimo 50 páginas a monografia que eu fiz pro direito. Então, minha monografia, bem dizer, só tem citação longa, tá? Porque você tem que escrever, tá? No popularmente, você tem que encher linguiça. O nosso artigo, ele não é, ele tem menos páginas, então não tem necessidade de você ficar lá, né, enchendo linguiça e pondo um monte de coisa lá. Então, use somente se for um trecho muito importante para o seu trabalho que realmente mereça destaque, tá? Então você achou lá uma frase que resume o seu trabalho, aquilo é de suma importância, ou então é aquelas frases de impacto, né, que o autor escreveu maravilhosamente bem, e aquilo é muito importante, ou escreveu muito bem. Aí você vai então e utiliza. Mas normalmente você utiliza a citação curta, né, ou então a citação direta, que é a que a gente vai ver nos próximos slides. Vamos ver o exemplo então da citação longa para vocês entenderem então como que é essa história aqui desse recuo e tudo mais. Então tá aí, é o texto tirado da minha monografia do direito. Tá bem? Aqui saiu mais escuro, mas a cor é a mesma. É porque isso aqui está selecionado, tá? Eu selecionei para poder aparecer aqui em cima. Isso aqui que eu queria que vocês vissem. Então olha aqui o tal do espaçamento. Então você seleciona o texto. Esse negócio estava aqui, ó. Aí você clica aqui e arrasta ele para cá até dar 4. Aí ele vai corrigir e vai dar esse espaço aqui, ó. Estão vendo? Olha como que ele ficou bem separado. Então a letra daqui é menor do que a daqui. Olha o espaçamento que tem aqui entre as linhas. Olha o espaçamento daqui, tá? Isso, gente, da gente que é professor de TCC e está acostumado com... De eu bater o olho aqui, eu sei, viu? Se tá, a letra tá menor, se tá com espaçamento, se tá certo aqui esse recuo, tá? Então façam bem direitinho. Ó o Gonçalves aqui, ele foi o autor que escreveu isso daqui. Ó, 2012, página 284. E outra coisa, já que você vai transcrever, você copia idêntico, por exemplo. Então, esse aqui ele pôs esse parênteses. Esse aqui tá igualzinho estava lá no livro, eu pus aqui. Mesma coisa, tá? Se tiver algum erro aqui de acentuação, é tudo igual, você manda bala, tá? Se você grifar alguma coisa, depois dessa citação você põe uma vírgula aqui, grifo nosso, tá? Se for um texto que você traduziu, então você põe uma vírgula aqui, tradução nossa, tá bom? Então tem isso também, tá? Porque você tem que escrever em português. Então se você fizer alguma alteração dessa coisa aqui, agora você não vai mudar o contexto daqui, porque senão vira uma citação indireta, tá bom? Ó, esse aqui então é o texto que eu escrevi. Tá tão bem destacado. Isso aqui é uma citação longa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá? Então aqui o exemplo de uma citação longa, recuo, letra menor, espaçamento menor, tá ok? Acho que os exemplos dá para entender melhor do que com o conceito, né? Então agora a gente chegou na citação indireta. Essa daqui, gente, é a que de melhor técnica, né? Então quanto mais você usar essa daqui, mais você mostra que você entende mesmo do assunto, que você estudou, tá? Então o que é essa? Essa você vai reescrever o texto do autor com suas palavras. Então ela mostra que você realmente entendeu o que o autor falou e que você tem domínio sobre o assunto, tá? Então olha lá, a ideia é do autor, mas você que escreveu. Você escreve com suas palavras. Nesse caso você não vai não é necessário indicar a parte, você pode indicar, mas não é necessário. Você não vai colocar o texto entre aspas, porque é você que está escrevendo. No decorrer do texto você irá falar algo sobre a obra citada, tá? Então vamos ver o exemplo como é que funciona essa história aqui. Então aqui eu coloquei dois exemplos, tá?
Bom, esse aqui então é o autor, olha, ele vem em letra minúscula dessa vez, que eu estou falando sobre ele, entendeu? Eu não copiei. Eu estou falando sobre ele. Então eu li o livro, eu entendi o que o autor quis dizer, tá? E eu fui escrever com minhas palavras o que o autor estava querendo dizer lá. Então, olha, eu li, né? Para Oliveira, planejamento estratégico é um processo desenvolvido para alcance de uma situação futura desejada, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa. Chavenato, 2019, conceitua o cargo como uma função de tarefas. Ó, tá vendo? Eu estou escrevendo sobre ele. Tá? Então, se você pegar lá o livro do Chavenato, não vai estar escrito lá, conceitua o cargo como função de tarefa, porque eu que estou falando que ele fez isso. Tá? Então, eu estou falando que o Chavenato conceitua o cargo como junção de tarefas, atribuições e funções. Então, se eu pegar o livro e ler essa parte, não vai estar exatamente igual. Tá? Então, eu entendi, tá? E eu escrevi aí o que eu entendi sobre a obra do Chavenato. É por isso que a gente fala que é uma citação indireta, porque a gente está citando, né, o autor, mas na verdade quem está escrevendo é a gente. Tá? Então você também tem que indicar. Tá? Pessoal, essas citações são de boa técnica porque você tem que comprovar de onde você tirou essas informações. Né? Você mostrar para a pessoa que está lendo o seu TCC que você não está inventando isso, que esse negócio não veio da sua cabeça. Né? Então você vai mostrar que tem várias pessoas que falam sobre esse assunto. Tá? Por isso que a gente tem que incluir no nosso trabalho as citações. Por isso que eu falei para vocês aproveitar esse tempo aí pesquisando as coisas. Tá? Se você não tiver o computador, vai salvando isso em algum lugar, ou salva pelo menos os links, para depois na hora de você escrever ficar fácil, porque você precisa de ter essa parte escrita aí, essa parte conceitual do seu trabalho. Ixi, agora eu quero ver, hein? Citação dentro de outra citação. Bom, então imagina que você fez tudo isso no seu trabalho, você foi lá, você publicou o seu trabalho, tá, todo mundo aprovou, né? Então parabéns, foi ótimo. Aí imagina que uma outra pessoa vai pegar seu trabalho, tá, e vai ler lá e vai querer citar o seu trabalho dentro do trabalho da pessoa. Aí lá você citou, igual que nós vimos aí, o Chavenato, você citou aí o Oliveira. E aí eu quero colocar a citação do Chavenato, que era a primeira que eu pus lá. Aquela citação indireta do Chavenato. Então eu quero citar, mas eu estou lendo isso, eu não estou lendo no livro do Chavenato. Eu estou lendo isso no artigo que você escreveu. Tá? Então como que eu vou fazer para citar nesse caso? Vocês entenderam? Lembra lá da citação curta? Lá nos primeiros slides, eu não pus lá uma citação do Chavenato, mas eu coloquei no meu trabalho. Então eu estou lendo. Agora, a pessoa que vai escrever não está lendo o livro do Chavenato, está lendo um artigo que você escreveu, que você pôs lá do Chavenato. Mesma coisa acontece com outros autores. Nesse caso, você vai fazer uso dessa palavrinha aqui, ó, apud. Apud significa citado por. Tá? Então, vamos lá. Chavenato, citado por Cunha, né? No meu caso, que eu chamo Lucas nos dias da Cunha. Tá? Então, vamos ver ali o exemplo, né? Bom, ó, esse aqui então não fui eu que escrevi, tá? Não vão me acusar de plágio. Então veja abaixo o exemplo do manual do CPS, página 29. Como isso aqui não é um artigo científico, tá? É uma aula que eu estou preparando para vocês, tá? Então fiz desse jeito aqui, indiquei que isso daqui eu tirei lá do... Mas enfim, então esse aqui está o exemplo da citação dentro de uma citação, ó. Então Marinho é o autor original. Citado por Marconi, apresenta a formulação do problema em uma frase de pesquisa que sendo bem delimitada, etc, etc. Qual livro eu estou lendo? Eu estou lendo o livro do Marconi. E quando o Marconi escreveu o livro dele, ele falou do Marinho, tá? Então esse aqui é o Marinho, foi quem falou, mas eu peguei no livro do Marconi. Inclusive lá na parte das referências, a lista de referências, lá no final da obra, você vai colocar quem? O Marconi. Olha lá, Marconi, M.A. e Lakatos. Aqui no caso são dois autores que escreveram. Vocês estão fazendo isso também, né? Então vocês não estão escrevendo sozinho para baixo, estão escrevendo em dupla. Então aqui são dois autores. Tá? E aí vem o título da obra, a edição e o ano.
tá? Então isso aqui é uma citação dentro de outra citação. Aí nesse caso você vai usar essa palavrinha aqui, apud, para indicar da onde que vem, tá? Bom, galera, acho que com isso concluímos. Ah, não, aqui tem uma prévia, né? Bom, então você colocou lá na citação só o autor e a data, tá bom? E chama isso mesmo, esse modelo chama autor data. Lá no fim do trabalho, que você terminar de escrever tudo, você vai pôr lá todas as indicações, mas aí você vai pôr completo, você não vai pôr só o sobrenome do autor e a data. Você vai pôr o título do artigo, do livro, tá? A editora ou o link. Então, se você pegou da internet, você vai copiar o link lá, tá? Em azulzinho lá, bem bonitinho, tá? Se alguém clicar ali, vai achar então onde que você pegou. O ano e a data que você acessou. Então, você tem que escrever, salve, eu já dei essa dica para vocês, né? Abra uma página do Word, vai salvando ali todos os links que vocês estão usando para fazer o trabalho. E marca também o dia que você acessou aquele site. Tá? Por que vai marcar a data? Porque se amanhã ou depois o site sai do ar. Aí você tem que comprovar. Não, na data que eu acessei, o site estava no ar ainda, depois que tiraram. Tá? Então a data que você acessou. Não é a data de publicação. Tá? A data de publicação é aqui, ó, é o ano. Que é a data que você acessou. Então você acessou hoje, 21 de maio de 2020. É a data que você acessou, mas foi publicado no ano de 2003. Tá? Então não percam essas informações que vocês vão usar. E daí depois não consegue fazer o referencial lá, as referências. Tá ok? Bom, agora sim acabamos, tá? Esse aqui eu esqueci de mudar na solicitação que nós aprendemos hoje. Bom, galera, então é isso a nossa aula de hoje. Então a gente conseguiu aprender um pouco sobre citação, né? Como que você vai utilizar isso dentro do trabalho, tá ok? Se alguém depois ficar com alguma dúvida, me chama aí nos chats. Ok, galera? Então um abração, tenham uma ótima noite, tá? Bons estudos, bom trabalho para vocês, tá? Tchau, tchau.